Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 20 de agosto. Estamos aí na reta final do mês e nós estamos com o nosso devocional hoje, domingo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho trazido um devocional especial para que nós possamos meditar. Como eu sempre falo, né? O devocional, ele é aquela manutenção preventiva. Ela vai te fortalecer, vai lembrar de quem você é em Deus, vai fazer você se alinhar com Deus para que você venha ter aí um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero fazer um convite especial se você ainda não é inscrito em nosso canal, a se inscrever em nosso canal, basta você clicar no botãozinho inscrever-se e você poder fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia. E claro que a todos vocês, queridos, eu vou pedir um grande favor. Deixa aquele joinha, aquele like pra gente. Ajuda muito o nosso canal, apoia bastante o nosso canal para que nós possamos aí alcançar mais e mais pessoas. Tá bom? Então vamos lá, queridos. Eu quero poder trazer uma palavra que quando eu falar o tema, você já vai matar a charada de quem que nós vamos falar hoje. O tema de hoje é Seja Perseverante. De quem que nós vamos falar? Tenho certeza que você falou, que você aí pensou, pelo menos já falou aí, de Jó. Exatamente. Você já parou para pensar nas provações que Jó passou? Você já parou para raciocinar? Eu quero meditar com você, queridos, porque Deus nos mostra no livro de Jó duas provações que ele permitiu que Satanás pudesse agir na vida de Jó. Duas provações, queridos. Deus permitiu que Satanás lançasse sobre Jó e nisso se tornou uma provação para Jó, né? Então eu quero simplesmente poder trazer para você essas duas provações. A primeira está no capítulo 1 de Jó e no verso 13 a 21. São versos curtos, tá? Que diz assim, ó. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ainda ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e diz, presta atenção nessa primeira provação, o que Jó disse? Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então essa é a primeira provação. Agora, a segunda provação está no capítulo 2, no verso 7 a 10. Olha só. Saiu, pois, Satanás na presença do Senhor e afligiu Jó com feridas
terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Agora olha só o final. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Olha só, quando nós analisamos, queridos, de um ângulo diferente, como um devocional que é para meditar, nós ficamos imaginando duas provações que Deus permitiu que Satanás colocasse na vida de Jó. Por que Deus permitiu? Porque quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos reparar que Deus, ele diz a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Esse tipo de ser humano, queridos, só vai ser tocado se Deus permitir. Satanás só vai tocar na vida de um ser humano se Deus permitir. Ou se a pessoa estiver fora da presença de Deus. Quando a pessoa está fora da presença de Deus, ou está em pecado, vivendo uma vida dupla, né? Uma vida dupla, sim, Satanás tem a legalidade através do pecado, não por causa da permissão de Deus. Então ele vai ter ali uma legalidade para agir. A gente percebe aqui que Satanás, ele age como? Ele age através das coisas materiais. Ele agiu na vida de Jó naquilo que ele mais tinha. Ele agiu nas suas finanças e agiu naquilo que ele mais amava, nos filhos dele. Então nós percebemos que diante das situações que nós temos que parar e raciocinar e pensar: eu estou andando com Deus? Estou andando certinho com Deus, estou andando em integridade com Deus. Agora, estou andando com Deus, então se isso está acontecendo comigo, por quê? Pode ser uma aprovação? Pode ser uma aprovação, tá? Pode ser uma aprovação. Porém, vamos entender que essas situações foram exclusivas com Jó. Em nenhum outro momento nós vamos ver Deus autorizando Satanás a tocar em outro ser humano. Pelo contrário, Deus sempre traz proteção. Se Satanás toca na vida de um ser humano, é por causa do seu pecado que ele abre brechas, ok? Mas no caso de Jó, nós vamos perceber essas duas provações que Deus consentiu. Vamos ver duas formas que Jó respondeu, que a primeira é no verso 21 e a outra no verso 10, aonde ainda tem um detalhe aqui, que quando nós vamos lá no Jó 42, verso 5, nós vamos reparar lá que Jó diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus ouvidos te viram. Ou seja, nesse tempo aqui, ele sabia de Deus, ele temia a Deus porque ele ouvia a respeito de Deus. Ou seja, ele tinha temor a Deus só de ouvir falar. Ele obedecia a Deus só de ouvir falar. Ele não tinha uma profundidade, ele não tinha intimidade com Deus. Esse tempo ainda ele não tinha intimidade com Deus. Aqui ainda ele era fiel a Deus de ouvir falar daquilo que ele aprendeu. Aqui é outra lição para nós. Então, do capítulo 1 até o capítulo 42, nós vamos reparar o seguinte: Jó, ele perseverou, ele não se deixou ser levado nem pelos seus 3 amigos, nem pela sua esposa, nem pela condição física, que era algo terrível, porque essas feridas, queridos, a gente vai olhar lendo o texto, ela causava febre, dores, coceira, era algo terrível, era algo assim meio até que nojento.
que Satanás colocou na vida de um ser humano. Aqui a gente vê outra situação. Satanás e seus demônios podem lançar, por causa do pecado do ser humano hoje, enfermidade no ser humano? Pode colocar, através da legalidade, né? Mas falando da perseverança, nós vamos ver durante todo o texto, Jó simplesmente não pecar com seus lábios, ou seja, ele não amaldiçoou, ele não criticou, ele não falou. Aquilo que mais reprova, aquilo que mais faz com que o ser humano seja reprovado, né? Nas situações em que vive, porque eu não vou dizer que é provação, mas nas suas tentações, nas suas dificuldades, nos seus anseios, nas suas adversidades diárias, é a sua boca. A sua boca, com certeza, é uma das situações que mais faz com que você abra mais espaço para situações difíceis e para que o inimigo ele haja, porque ele vê que ali ele está sugando energia de você. Mas aqui a gente repara, por exemplo, em Jó, na provação, que no caso de Jó era provação, nós vamos perceber que ele não pecou com seus lábios. Em todo o livro, quem já leu, quem não leu, leia. Nós vamos perceber claramente, queridos. Nós vamos perceber claramente, nitidamente, que Jó ele se manteve íntegro. Ele não pecou com seus lábios. Isso é muito importante que nós venhamos entender. E no final da história, de tudo isso que ele passou, querido, de tudo isso que ele perdeu nessa listagem que nós tivemos, que nós vimos ali, no verso 13 ao 21, e mais a sua enfermidade, e mais ainda a sua esposa, né, vamos dizer assim, a esposa dele estava quase querendo incentivar ele a abandonar esse Deus que ele dizia honrar tanto, né? Mas ele se manteve firme, ele deixou uma coisa, é uma frase muito, muito marcante para nós. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Quer dizer, eu aceito todo o bem, toda a bênção de Deus, mas quando me vem o mal, eu vou abandonar o Senhor? Olha que palavra profunda. Quer dizer que eu só sou de Deus quando tudo vai bem, quando o meu gado está prosperando, quando o dinheiro está sobrando, quando eu tenho comida na minha casa, quando meus filhos estão bem, quando eu tenho tudo, eu glorifico ao Senhor. Mas quando as coisas começam a ter um probleminha ou outro, eu já amaldiçoo a Deus e abandono a Deus e reclamo com Deus e pergunto que Deus é esse? É uma lição muito grande, querido, para que nós possamos meditar nesse devocional de hoje. E para nós finalizarmos, Jó 42, verso 12, diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. O Senhor abençoou a vida de Jó mais do que no início. Queridos, se sem ele tem uma intimidade com Deus, apenas temendo ao Senhor por aquilo que ele aprendeu, ele já era abençoado, imagine agora conhecendo a Deus, vendo Deus, ouvindo Deus, quanto que ele não foi abençoado. Isso significa que você, meu irmão, tudo que você está passando, toda adversidade, ela vai passar. Se você vai se manter íntegro, vai cuidar da sua boquinha, vai se manter íntegro, vai se agarrar ao Senhor, porque Ele tem te abençoado e situações difíceis vai vir mesmo na vida de todos nós, mas pode ter certeza que quando acabar essa situação, você vai ser tremendamente abençoado ao Senhor e você vai ser mais forte em Deus. Amém? Vamos estar orando, queridos? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse domingo abençoado, a qual nós podemos estar reunidos, a qual nós podemos, Pai, estar aqui meditando na Tua palavra, falando sobre a perseverança, sobre ser perseverante, aonde nós meditamos na palavra de Jó. E nós queremos, Pai, entender essas lições e aplicar em nossas vidas. A ter cuidado com aquilo que nós falamos nos momentos de adversidade. E saber que muitas vezes as situações de adversidade, de dificuldade, vai nos levar a te conhecer mais profundamente.
Pai, nos abençoa nesse domingo, abençoa a nossa casa, a nossa família, todos os nossos filhos, os casamentos, Pai. Dá-nos um domingo abençoado em nome de Jesus, Pai. Guarda-nos e protege-nos para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.